Oi, gente, mais uma aula de desenho, continuando a parte de história em quadrinhos, mas envolvendo sempre o desenho, né? Para quem não está fazendo uma história em quadrinho, que não é obrigado a fazer a história, mas vamos entender a parte do desenho do quadrinhos. Por exemplo, vamos recapitular a perspectiva para me falar dos planos. O que eu tenho comentado mostrei alguns trabalhos, planos, enquadramento, né, vista inferior, vista superior, vou demonstrar um pouco como é que o aluno pode desenvolver isso sem se preocupar muito em imagem, fotografia e outras coisas. Bom, então vamos lembrar da perspectiva, tá? Linha do horizonte, marquei o ponto 1 e o ponto 2, que são os pontos de fuga, né? E vou marcar nossas 3 linhas para construir um prédio aqui, tá? Eu vou marcar aqui como base aqui, ó. Tá? Vai sair um desenho um pouco pequeno, mas tudo bem. Perceba que eu estou marcando na linha do meio. A altura também, tá? Unindo o ponto de fuga 1 com o ponto de fuga 2 para cá. Eu até separei uma régua aqui para vocês usarem régua quando fizerem isso, tá? Porque eu gosto de fazer a mão livre, mas para fazer perspectiva é legal trabalhar com régua, para ficar a linha reta, né, retinha, paralelas, tá? A linha horizontal, vou até dar uma arrumada aqui para tirar esse morrinho, para saber onde que é a nossa linha do horizonte. LU ou LH, ou seja, a linha do olho. Então eu tenho aqui esse prédio aqui, já vou fechar ele aqui, tá? E vou tentar fazer rapidamente, porque já foi uma aula sobre perspectiva. Então eu vou estruturar rapidinho aqui, ó, os laterais dos prédios aqui, colocando outros, tá? Buscando aqui uma coisa bem rapidinha aqui. Tá aqui, ó, tá? Daqui pra cá. Ou seja, não estou fazendo um prédio grudado no outro. Tem um espaço aqui que pode ser uma avenida qualquer. Bom, só para relembrar ponto de perspectiva, a construção dos prédios, para quem, né, não praticou isso, né? E perceba que é fundamental para quem vai desenhar qualquer coisa, né, a perspectiva, tá? Ficar bem visível, tá? Sempre nessa linha central aqui, ó. Aqui, ou seja, a linha do observador, onde que ele se encontra, tá? Né? Esquina. Onde eu vou levantar uma outra estrutura aqui, tá? Usando esse ponto de fuga aqui e o de lá, ó. Tá? É aquela que eu estou puxando essas linhas, que são linhas para cá, para esse ponto aqui, que está muito próximo, mas esse tanto não tem nenhum problema. Eu vou dividir isso aqui em dois, que ficou meio largo, já divido em duas fachadas aqui, ó, tá? Aqui, lá, calçada, aqui continua alguma construção aqui,
Esse lado de cá, esse lado de cá também eu vou fazer uma outra estrutura, tá? Vou fazer isso aqui um pouco mais alto, como se o desenho acabasse aqui, mas só para não esquecer que tem um ponto de fuga ali, que está aqui, que está aqui, que está atrás desses prédios aqui, tá? Né? Faixa, faixa. Bom, tudo isso aqui só para a gente chegar num esboço rapidinho de uma cidade, tá? Aqui, como sempre, vai ter prédios aqui também, casas, e para não ficar, não tampar muito a vista, eu acabo colocando, bom, se eu colocar aqui um... Pra cá também. Pra cá. Tá? Outro pra cá. Eu comecei a inventar aqui, mas é melhor ficar bem, né, entendido essa parte aqui. Eu vou até fazer um X aqui, tá? Para manter essa mesma posição da perspectiva. Aqui, e aí vamos falar dos planos. Eu falei grande plano geral. Eu vou fechar então esse desenho aqui, ó, desde as nuvens que estão aqui até aqui, né, até onde eu marquei o limite para cá. Eu não poderia fazer mais prédio, mas eu vou desenhar uma cena usando essa tomada aqui, que é um grande plano geral, pegando toda a esquina. Posso colocar algum carro aqui, por exemplo, um ônibus, um caminhão ou o que for, tal. Perceba que eu estou fazendo, usando sempre a perspectiva que eu coloquei, tal, que eu indiquei, tá, com os pontos de fuga, sempre utilizando isso, tá? Deixa eu só arredondar aqui para ficar mais cara de caminhão aqui. Pneu, pneu, pneu. Tá passando na esquina aqui, só para mostrar a proporção de um caminhão em relação com os prédios, com a perspectiva, tá? Vou colocar aqui um personagem. Bom, aqui é como se fosse vários prédios, aqui também portas, né? Aqui é a mesma coisa, tem calçada. Eu vou colocar aqui um personagem aqui, ó, tá? Tem uma esquina, tem esse tamanho aqui, então ele tá nesse tamanho aqui, ó, tá? Olhando, esperando o caminhão virar aqui, parece que vai virar na esquina aqui. Vou colocar, enquanto isso, colocar então farol de pedestre, no caso, a faixa, e para o caminhão, obviamente, né? Então um aqui, outro aqui. Isso tudo só para ter uma certa coerência, tá? Vai ter farol, vai ter faixa de pedestre, vai ter a rua, a calçada, o prédio, vai ter pessoas lá longe, ó. Tá um monte de gente ali, ó, daquele tamanho pequenininho, tá? E tem, só que o meu foco está sendo aqui, ó, nesse caminhão que está virando essa esquina aqui. Então eu tenho todo esse plano geral, grande plano geral. Agora eu vou fazer um plano geral só. Eu vou pegar essa parte aqui com essa aqui e essa aqui, ó, tá? É um outro quadrinho, tá? Um quadro menor, mas ainda é um plano geral, porque o personagem está aqui pequeno, o caminhão está aqui, aparecendo os prédios, tal. Como é que aparece um prédio? Se eu corto uma parte do desenho aqui, vamos pegar uma revista qualquer aqui, ó. Se eu corto aqui, fecha aqui, é só esse o meu enquadramento, tá? Então aqui é um grande plano geral, vou escrever só grande plano geral, aqui é um plano geral, um PG, e vamos fazer agora um plano médio, tá? Eu vou pegar só a parte do pedestre e do caminhão,
Perceba que eu peguei o caminhão quase inteiro, eu posso pegar ele aqui, ó. Tá? Então esse plano aqui, ó, eu estou mostrando parte do caminhão, o pedestre, parte da rua não, nem o prédio pegou aqui, faixa, tal, e o pedestre aqui, e o cara, o motorista aqui que está virando a esquina, tá legal? Então eu peguei aqui um plano médio, tá? Um grande plano geral, plano médio. Agora eu vou pegar um plano, bom, vai ficar o desenho minúsculo, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou pegar aqui um plano americano só do personagem que está parado aqui, tá? Parte do caminhão ainda aparece ali, ó, calçada, nesse quadrinho minúsculo aqui. Não cortei os pés dele, tá? O plano americano geralmente é indicado do joelho, da canela para cima, né? Abaixo do joelho até a cabeça. Ou seja, mostra o personagem mais próximo de corpo inteiro, tá? E vou usar um close aqui, ó, só um quadro menor, tá? Aqui é um plano americano e aqui eu estou usando um close, ou seja, a janela do caminhão, o personagem aqui e só o rosto do personagem, do motorista. Então perceba que aqui já é eu vou escrever aqui close, né? Como vocês estão percebendo, né, os nomes vêm de filmes de cowboy que mostram no duelo o motorista e o oponente que vão sacar a arma mais alta, mais rápido, que é o nome surgiu do cinema, mas enfim é usado para várias outras posições. E o close também, que veio do cinema, close-up, né? Ou seja, um plano muito de perto, só do rosto, para mostrar a expressão do personagem. Tá, o rosto do personagem, detalhes. Tá, então eu falei dos planos aqui, ó, plano médio, plano grande, plano geral, tá, que é essa parte aqui, e todos estão no mesmo cenário, no mesmo ambiente, tá? Então o cenário é definido, tá, separadamente quase, né? Ou seja, se for uma história em quadrinho mais realista, mais real, uma cidade X, por exemplo, minha história em quadrinho se passa em Santos. Meu personagem está em Santos, numa praia, né, ou na avenida lateral à praia, tem a areia, os banhistas, né, o oceano ao fundo, palmeiras. Então vou mostrar tudo isso no grande plano geral ou no plano geral, em sua totalidade, para o leitor entender onde que o personagem está. Se fosse no Rio de Janeiro, ia mostrar essa praia que eu falei de Santos. Vai mostrar o quê? Uma coisa no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, ao distante, ou o Pão de Açúcar, assim por diante. Então, cada, né, detalhe vai ser importante. Aqui vai aparecer um pedacinho do... Ah não, aqui está fora, né? Eu diminui isso aqui. Se fosse nesse tamanho aqui, aparecia um pedacinho do prédio, né? Calçada, outro pedacinho do prédio aqui e assim por diante. Então você, no plano americano ou no plano médio, você mostra detalhes do cenário. No plano americano, o que interessa é mais o personagem. No close, mais o rosto do personagem, tá? Então, resumidamente, é isso. Estilo de outro aluno meu que eu encontrei num evento de quadrinhos, né? Ele era garoto quando fez o curso, mas encontrei com eles depois de já ter feito faculdade e tudo, ser jornalista, e estava fazendo quadrinhos, voltou a fazer, e aqui o estilo dele, tá? É um traço bem mais simples, né? Muito, né? mais pro realista também, né? Porque ele se desenha e desenha pessoas conhecidas, né? Tá? Então faz um quadro aqui, uma história em quadrinhos sem muitos cenários, tá? E aqui com o cenário, tá? É isso aqui, ó, em preto e branco, né? Mostrando os quadros, né? Close, enquadramento, né? Os planos, tá? Sempre da vista do leitor, né? A perspectiva, ou seja, poucos enquadramentos tem de baixo para cima, de cima para baixo, como de super-heróis de quadrinhos. Isso aqui eu chamo de vista objetiva, tá?
Ou seja, você está olhando na mesma posição, na mesma altura que o personagem está olhando, observando uma cena, tá? Ou seja, não está nem mais alto nem mais baixo. Onde que a perspectiva foi usada? Vamos pegar um outro estilo de quadrinhos aqui. Bom, como eu comentei de super-heróis aqui, né? De mangá eu não tenho nenhum aqui, né? Mas vamos lá. Um quadrinho de super-heróis aqui, Frank Miller, tá? Onde os quadrinhos de heróis, eles brincam mais, ó, uma página só, mas tem bastante texto aqui, como se fosse um quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro, mas ele faz só duas cenas aqui, ó, sem o requadro do quadrinho, é o mesmo personagem aqui, o mesmo personagem aqui e o monstro aqui, tá? Sem separação de quadros. Então, essa brincadeira, quem tem bastante experiência já brinca com essa narrativa, com essa forma de descrever cenas. E o leitor acaba entendendo, porque se acostumado a ver isso, né? Sem precisar separar os quadrinhos, ele entende. Lembra que eu estou colocando a ordem dos quadrinhos também, né? Eu falei do close, né? Um close, né? Mostrando o personagem, a expressão do personagem, né? Aqui é um plano médio, assim por diante, né? Uma vista, né? Vista meio de cima, tal, vista ele tá descendo a escada, lembra da cena do gato, um close, assim por diante. Então, tem essa liberdade toda de como brincar com a forma que você faz a página. Uma página inteira e com quadros, 3, 4 quadros dentro. Ou um close bem grande, né? Mas o personagem está aqui, outro quadrinho menor, menor, e depois vai para esse imenso. Então ele brinca com essa coisa de longe, de perto, né? De um quadro só, uma página só, você marcar, fazer uma cena, assim por diante. Ou dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante também, tá? Agora eu vou mostrar uma coisinha minha, mais infantil. Um fanzine, a gente vai chegar a detalhar, a aprofundar um pouco isso, cada um fazer o seu fanzine. Isso aqui eu fiz esses desenhos aqui, são minhas filhas quando eram pequenas, eu fiz que nem livro mesmo, não tem os quadrinhos separados. Tem o título, as horas, o sol está brilhando, elas acordam, estão escovando os dentes, lavam as mãos, vão tomar lanche. Então eu estou narrando o que elas estão fazendo, simplesmente. Né? Falando das horas, desenham, brincam, né? Vão tomar banho, se vestem. 8 horas estão vendo um desenho, vão jantar e depois vão para a cama. Aqui faltou a parte que nós vamos para a escola, né? Mas tudo bem, deu para entender o que eu fiz aqui, né? E no último quadro eu colocando elas para dormir. Aqui sou eu, né? Parece, mas sou eu. Faz tempo esse desenho aqui. Então o que acontece aqui? Ó? É um papel sulfite onde eu fiz, dobrei no meio, tá? Não desenho na frente e atrás. Na Xerox eu fiz isso, né? Ou seja, eu grampeei aqui, ó. Vou desgrampear aqui. São 2 folhas, tá? Imprimir de um lado, outro lado não, imprimir, depois eu faço isso. Aí eu tiro o Xerox frente e verso, ou imprimir em casa, ou numa Xerox, né? Numa copiadora, e você tem a sua revistinha, 1, 2, 3, 4 páginas, você tem uma revistinha, uma historinha sua, publicada, para ver os traços, como é que ficou os desenhos, tá? Por isso que eu peço para fazer histórias curtas, né? Então falamos hoje dos planos e dos gêneros de quadrinhos. Outros gêneros, infantil, Mônica, Cebolinha, Disney, Pica-Pau. Tem o estilo cartoon, né? Que é os Simpsons, né? E outros estilos mais adolescentes aí também. Que mais? Contos de fada. Né, contos de fantasia, ficção científica, de faroeste, de cowboy, né, que mais assim, né, de ficção científica, de terror, né, de mistério, de detetive, de ação, histórias policiais. Ou seja, procure um gênero que você tem mais afinidade com vocês e brinque com isso e crie essas historinhas,
Tá legal? A gente vai comentando, eu vou aprofundar mais esses gêneros de quadrinhos. Então é isso. Falamos dos planos, do enquadramento e dos gêneros de história em quadrinhos. E um pouco do como fazer um fanzine. Então, divirtam-se e comentem, coloquem no grupo para a gente comentar. Alô, obrigado, sou o Gal Ferreira, professor de desenho pela Secretaria de Cultura do Taboão da Serra, tá? Escola Municipal de Bailado.